Às 11h39, estamos de volta com o ISTV primeira edição. Lembrando mais uma vez que estamos ao vivo para 34 municípios do estado de São Paulo e dando sequência à série de entrevistas no nosso estúdio. Hoje, a presença de Aguilar Júnior, prefeito de Caraguatatuba, já posicionado aqui. Vou reforçar e vou relembrar para que vocês fiquem cientes. Nós estamos aqui com nossas máscaras, nesse instante apenas de stand-by aqui, apenas por um momento para facilitar a nossa comunicação, né? Mas a nossa distância aqui é uma distância segura. O ambiente do estúdio já foi todo higienizado, sanitizado, justamente cumprindo com as determinações para que a gente evite males maiores, né, prefeito? Enfim, prefeito, muito obrigado por sua presença, muito obrigado pelo seu tempo e disposição. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Clóvis. Obrigado a todos que nos acompanham. Essa é uma grande oportunidade, a gente falar do que foi feito, falar um pouco dessa pandemia que nós estamos vivendo agora, né, das ações que a Prefeitura vem falando. Vai ser um grande bate-papo. Muito bem, prefeito. Vamos até então fazer uma linha do tempo até aqui, né, para a gente entender um pouco melhor. Óbvio que nós chegamos num momento de pandemia que nós vamos falar nisso, mas anterior a isso, algumas coisas foram feitas, obviamente algumas ações, entre mais. Faz um balanço para a gente do início do seu mandato até exatamente a questão do início da pandemia. Vamos lá. Desde que eu assumi em 2017, o objetivo era sempre enfrentar o que nunca foi enfrentado, ou pouco foi enfrentado durante os outros anos de administrações. E a minha meta sempre foi a questão da saúde, investir na área da saúde. Eu, como biomédico, sei da importância, o quanto é importante investir na saúde, e aí eu coloquei alguns prazos, né, algumas entregas na área da saúde. Então, nós conseguimos entregar no segundo ano de mandato, com 16 meses, nós entregamos uma UPA lá na Zona Norte, lá no Massaguaçu. Uma UPA hoje que atende aproximadamente 300 pessoas por dia. Olha só o número de pessoas que acabam sendo atendidas aí na urgência e emergência. Esse ano, em fevereiro, eu entreguei uma outra UPA, a UPA da Zona Sul, lá no Perequê-Mirim. Uma UPA totalmente moderna. Nós tivemos que relicitar essa UPA, porque a empresa acabou abandonando a obra. Aí nós tivemos um problema, um imbróglio jurídico, e depois, tão logo que foi liberado, eu entreguei uma UPA lá. Uma UPA hoje que atende aí aproximadamente também de 300 a 400 pessoas por dia. E além da ampliação aí no número de médicos na UPA central. Então, as unidades de pronto atendimento foram investidas e está acontecendo. Importante ressaltar uma obra que está acontecendo hoje, da ampliação do número de leitos lá na Santa Casa. São 54 novos leitos. Essa obra vem acontecendo, está acontecendo. A gente espera entregar até o final do ano, esse é o nosso desejo. A gente sabe que a Santa Casa funciona como uma retaguarda dessas unidades de pronto atendimento. A gente chama de portas de entrada. E o quanto é importante investir na Santa Casa. E, por outro lado, nós aumentamos o número de ESF, Equipes de Saúde da Família. Foram 3 novas UBSs que já entregamos. Devo entregar agora, na próxima semana, 2 semanas, a UBS do Rio do Ouro. E o projeto Pro Mulher, que esse é o grande menina dos olhos, né? Nós criamos um centro de referência de saúde da mulher, fica no Camaroeiro, atendendo melhor a mulher, de maneira mais pessoal. Acho que é isso aí. A mulher, ela precisa ser valorizada e o Pro Mulher é um programa que nós lançamos o ano passado, tem sido um sucesso. Então, gravidez de alto risco, as mulheres que são vítimas de violência, elas são atendidas ali, elas têm acompanhamento, enfim. Então, quando a gente fala em saúde, e aí depois a gente pode enfrentar outros assuntos também, a questão da regularização fundiária. Vou dar um spoiler aqui daqui a pouco para você. Nós temos títulos a serem entregues, e por conta da pandemia a gente não conseguiu fazer a entrega ainda, mas a gente faz a entrega agora nos próximos dias. Obras de drenagem, que nós investimos e estamos investindo. A gente sabe que Caraguatatuba, por muitos anos, sofreu e ainda sofre com as enchentes naquela época do ano ali, entre dezembro e março. Então, nós estamos investindo também. Enfim, uma série de ações que nós estamos enfrentando, eu que, enquanto prefeito, venho enfrentando, que não foi enfrentado anteriormente.
Perfeito, prefeito. Aí, dentro desse período, eu vou tocar no assunto porque nós levantamos esse assunto com outros entrevistados aqui e eu acho justo nós falarmos. Passamos por algumas questões, né, que foram levantadas, foram polemizadas e tudo mais, que foi em relação ao financiamento, né, solicitado, e também recentemente a questão dos radares, entre outras coisas mais. O que você tem a dizer para a gente a respeito? Vamos lá, financiamento, foi aprovada a lei no ano passado. Finisa, são 152 milhões em obras e ações para o município, deixando muito claro que esses 152 milhões faz parte de um projeto, um programa chamado Pro Caraguá, Programa de Revitalização e Obras de Caraguatatuba. Então foi feito um programa, parte nós estamos colocando e colocamos com fonte 1 e parte com dinheiro de financiamento. Nós temos que deixar muito claro que o financiamento é um modelo hoje utilizado no Brasil como um todo. A gente vê o estado de São Paulo com diversos financiamentos. O próprio hospital regional é dinheiro de financiamento. As nossas estradas aqui, a Tamoios, a parte de Planalto, também é dinheiro de financiamento. O objetivo do financiamento é a gente antecipar o serviço público para a população e ir pagando com juros baixíssimos ao longo do tempo. Caraguatatuba tem uma capacidade de investimento, tem uma capacidade de suportar esse pagamento desse financiamento, então, tudo dentro da legalidade. Em relação aos radares, existia um processo licitatório, algumas empresas entraram no judiciário, né, no Tribunal de Contas, e hoje, tudo que você entra no Tribunal de Contas, ele acaba barrando, né? Então, esse processo está acontecendo. Muito bem. E aí, um terceiro assunto que nos chegou, aí foi bastante recente, até ontem circulou em alguns veículos, principalmente na internet, a questão dos desvios de função, né, em determinados cargos, em determinados funcionários hoje dentro da Prefeitura, e ao que me parece já existe uma sinalização do Ministério Público solicitando o retrocesso, que eles voltem aos seus cargos. Como que está isso? Vamos lá, deixando bastante claro que essa é uma ação, é um inquérito de tempo, há muito tempo. E o desvio de função acontece desde que eu vivo mais próximo da política em Caraguatatuba. Se a gente parar para pensar hoje, o quanto o desvio de função também tem ajudado o município. E eu vou explicar para quem não sabe o que é o desvio de função. O desvio de função, eu vou dar um exemplo de um agente administrativo. Então, uma pessoa, ela fez um concurso público como agente administrativo. E nesse trabalhar como agente administrativo, ele acabou fazendo uma faculdade, não sei, assistente social, ciências sociais, né? Ele se formou como assistente social. Hoje, ele está trabalhando em algumas unidades como assistente social, mas o cargo dele de origem é o agente administrativo. Então, isso é o chamado desvio de função. Não acontece agora na minha administração. Isso vem há anos, inclusive o inquérito civil do Ministério Público é justamente nesse sentido. Isso acontece há anos. E o objetivo dessa ação é fazer com que cada pessoa volte para o seu cargo de origem. Tem um ADI lá, um agente de desenvolvimento infantil. Ele fez não sei, o direito, é advogado. Então ele não vai poder exercer nunca uma parte administrativa, ele vai ter que voltar a ser ADI. É importante ressaltar isso aí, e é importante ressaltar que não é agora dessa administração. Isso é tempo. Então nós vamos aí defender cada ponto e mostrar o quanto é importante hoje esses cargos, essas funções exercidas por essas pessoas nesses cargos. E, por outro lado, é otimizar o serviço público. Já existe alguma mobilização no sentido de retornar e depois brigar a respeito, ou você vai manter assim e depois vai ver? Porque ainda não foi acatado, né? Não, na verdade está sendo defendido pelos procuradores da Prefeitura. Muito bem. Prefeito, entre outras coisas mais, obviamente nós vamos chegar ainda na questão saúde mais atual, né? Não tem como fugir disso, nós estávamos comentando ainda hoje, infelizmente, parece-me que a pauta sempre fica em torno disso, mas é o momento em que o mundo vive, né? E é natural que o passar do tempo vai dando um ar de comodismo, a gente começa, as garrafas começam a se encaixar ali, mas ainda existe uma situação muito, muito criteriosa que a gente precisa entender. Mas existe um fator. Ontem eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista com o Luiz Henrique, que é produtor de eventos aqui na cidade, e nós estávamos falando dos eventos, entre eles os eventos corporativos também. E dentro de Caraguatatuba nós tínhamos já em franco desenvolvimento, que era o Empreenda Caraguá, né?
que infelizmente esse ano... Festivais, Camarão, Tainha... Todos eles, né? Caraguá, Empreenda... O quanto isso impacta diretamente nos setores, né? Inclusive para a prefeitura que já vinha com isso no seu calendário? Impacta muito, né? Principalmente do ponto de vista econômico da cidade. E aí na sequência das festas, né? Nós temos aí as festas agora, as juninas, né? Do mês de junho, né, seja elas particulares, ou da prefeitura, ou das igrejas que aconteciam. Isso acaba também girando o comércio da cidade. Depois nós estava programado o Festival do Camarão, e nós estamos tendo aí, a semana retrasada, quando abriu o Defeso, a gente vê que o pescador está indo buscar o camarão, e o quanto está conseguindo pescar. Depois o Festival da Tainha e Caraguá Gosto. Então são esses 3 festivais, principalmente agora, que giram muito a economia. Então vai ser uma perda tremenda para a nossa cidade. E depois, como você falou, em setembro aí o Empreenda, né? Que eu falo Empreenda, que é o grande evento de empreendedorismo na cidade. A gente percebe o quanto gira de negócios, o quanto as empresas elas acabam demonstrando para a cidade o quanto elas podem crescer, podem desenvolver. Isso acaba sendo um fortalecimento do mercado e do comércio local. Inclusive, eu tenho um dado interessantíssimo, que até o ano passado, 2019, Caraguatatuba era a 2ª cidade da nossa região metropolitana e região metropolitana de Bragança, né, com o maior número de empregos. Né? Foi a cidade que mais empregou pessoas. A 2ª cidade, na verdade. E na nossa região, a 1ª cidade. Eu acredito que muito isso tenha sido justamente por acreditar no mercado local, por acreditar no comércio local, por fortalecer o comerciante, o empreendedor da cidade, né? Infelizmente, por tudo que nós estamos vivendo agora, por essa pandemia, vai ser uma grande perda para a economia da cidade, principalmente para aqueles que dependiam dessas festas e desses eventos. Inclusive, até uma das coisas que nós comentávamos, né, e eu trago para a nossa discussão também, é justamente isso. Nos eventos, especificamente, nós temos muitas pessoas trabalhando de forma, são MEIs, são prestadores de serviço, não são seletistas, portanto, não têm seus salários, nada disso, e isso gerou um drama muito grande, principalmente para quem vive dos eventos, né, sobretudo as pessoas que estão ligadas e que são de menor porte, né? Exatamente. E aí, eu vou trazer para o momento que nós estamos vivendo agora. Não fui eu que inventei o vírus, né? Não foi eu que causei a pandemia, a gente está vendo o mundo inteiro sofrendo por conta disso. E por conta de a gente não ter uma vacina, Clóvis, ainda não temos uma vacina, nós tivemos que fazer a chamada quarentena, que é o isolamento social. Isso nós, né, tivemos que fechar alguns comércios, né, momentaneamente. E quando a gente fala em fechar um comércio, a gente está se precavendo em relação à saúde, que eu não abro mão enquanto prefeito, mas é importante ressaltar que também isso vai mexer muito com a economia, porque aquele comerciante acaba mandando embora um funcionário que acaba não pagando a sua conta lá no bairro X, que diminuiu a venda lá no determinado comércio, que acaba também dispensando. Então, se a gente parar para pensar, a economia é uma roda. Como você falou agora, se a gente parar para pensar o quanto desses eventos empregam pessoas, eu vou dar o exemplo do Festival do Camarão do ano passado. A gente passou de 1.000 pessoas entre diretos e indiretos. E essas pessoas precisam disso para viver, que é natural. Isso que gira a economia da cidade. Então, tudo isso que nós estamos vivendo agora por conta da pandemia tem causado e vai causar muito mais dificuldades para essas pessoas. Curiosamente, ontem foi um dia meio que de descobertas, né? Nessa entrevista que eu citei com o Luiz Henrique, ele estava dizendo que para cada evento, por exemplo, um evento, digamos um show, são 43 segmentos diferentes que fazem parte daquilo. Exatamente. E cada segmento com seu número de pessoas também. E uma outra questão, foi a questão imobiliária, prefeito, que eu não havia atinado para isso. E em conversa com uma pessoa ontem, ele me disse que ele perdeu, nesse momento, diversos dos seus locatários, né, que romperam o mesmo contrato, e são salas comerciais. Portanto, além de ele deixar de ter a receita do aluguel, ele passou a ter que assumir o condomínio dessas salas. Então veja que o movimento financeiro é um movimento muito grande e que está causando um desespero muito grande. Né? Muito grande, muito grande. E a mim, enquanto prefeito, eu tenho que manter o equilíbrio.
Desde lá do começo, nós estamos hoje vivendo, salvo engano, aí 92 dias, nós estamos vivendo mais efetivamente a questão da pandemia. E o meu trabalho enquanto prefeito, e nessa quarentena, foi preparar as nossas unidades de saúde, aumentar o número de leitos na Santa Casa, aumentar o número de leitos na nossa UPA central. Semana passada nós começamos com um tomógrafo, fazendo tomografia computadorizada, que é um grande exame hoje que a gente consegue diagnosticar com antecedência aí como está o pulmão daquela pessoa. Então, coube a mim. Por outro lado, nós temos aí o comerciante necessitando que seja reaberto, que voltar aos seus trabalhos. Então, a mim, cabe hoje manter esse equilíbrio, de salvar vidas e continuar preservando as vidas, e, por outro lado, partilhar a responsabilidade com a população, de que nós podemos retomar a nossa economia. Sim. Talvez essa pessoa que tinha uma sala comercial, ela volte a alugar a sala comercial, porque a gente consegue ver uma esperança, uma luz no fim lá do túnel. Então, equilibrar, aí cabe a mim. E eu espero e desejo que a gente consiga retomar com segurança o mais rápido possível. Eu vou dar o exemplo do Luiz Henrique. O Luiz Henrique é um batalhador, está na cidade muitos anos. Os eventos dele hoje é um dos mais comentados. Eu até acompanhei parte da live ontem, falando, por exemplo, do vermelho e preto. É uma marca. É verdade. É uma marca na cidade. Tanto que é tão forte que eu imaginei que no ano passado tivesse acontecido, e ele disse que não. Não aconteceu. E assim, é uma marca. Ele tem o Sai do Chão dele também, mas o vermelho e preto se tornou uma marca, assim, e o quanto hoje, quantas pessoas ele emprega? Segurança, bartender, barman, às vezes um garçom, enfim, é uma estrutura que acaba sendo prejudicada por conta do momento, Então, torcer e trabalhar para a gente conseguir voltar o mais rápido possível tudo isso. Em relação agora sim, chegando no momento atual, embora nós já tenhamos entrado nesse assunto, nem falando de números, nada disso, porque nós sabemos que esses números eles vão continuar crescendo de alguma forma, e é importante que se diga, muita gente está entendendo que não precisava tanto porque está morrendo pouco, ou será que está morrendo pouco porque realmente se tomou uma atitude, enfim. Mas nós vemos uma questão, principalmente nessa situação comercial, que cabe também a esse equilíbrio. A flexibilização, na minha opinião, teve seus percalços. Eu acredito que poderia ser diferente, estamos falando de um decreto estadual. Existe alguma mobilização no sentido de alguma novidade? Na verdade, existem estudos hoje, e de alguma maneira a gente mostrar para a sociedade e para os órgãos judiciário, principalmente o Ministério Público, que é o fiscal da lei, de alguma maneira que Caraguatatuba se preparou para esse momento. E aí até ressalto, nós criamos aí 150 leitos, se a gente parar para pensar, é muito leito. Nós criamos leitos de UTI na Santa Casa, criamos isolamento, que é a enfermaria na Santa Casa, montamos uma estrutura na UPA Central, que parece um hospital. Nós temos estrutura, nós temos 12 respiradores, 80 camas de isolamento, enfermaria. Então, Caraguatatuba fez a parte dela nesse ponto de saúde. Então, nós nos preparamos para isso. E a gente está demonstrando isso para a população e demonstrando também isso para os órgãos que acabam fiscalizando. Então, a gente tem sim, uma coisa que me provoca em relação ao decreto do Estado, a gente vem seguindo ele, mas a gente tem alguns pontos que talvez seriam melhores para a cidade. Questão das 4 horas. Hoje são 4 horas que o comércio pode ficar aberto, acaba aglomerando muito mais. Então, tudo isso a gente vem estudando, a gente tem uma equipe, todas as ações que saem ali, que acontece, essa equipe que hoje que acaba formulando, E existe sim, de alguma maneira a gente está estudando a possibilidade da gente continuar preservando vidas. E aí eu aproveito toda a audiência que a ISTV tem em seu programa, Clóvis, para deixar muito claro que a população precisa entender a responsabilidade dela. Até agora, o poder público, a prefeitura, eu enquanto prefeito, a gente vem pensando em vidas e vamos continuar pensando em vidas. Mas a população precisa fazer a parte dela. Precisa usar máscara, precisa respeitar o comércio que não deixa entrar com máscara, não fazer aglomeração. Algumas pessoas têm pedido, prefeito, mas tem que voltar e fechar tudo novamente. Poderia fechar tudo novamente. Mas aí, eu fecho tudo, mas o Clóvis vai lá, pega o final de semana, reúne toda a família dele para fazer um churrasco. E isso eu não vou poder
interferir. Então nós temos que saber aprender a viver nesse novo normal. Cada um fazendo a sua parte. Se cada um fizer a sua parte, a gente vai ter uma retomada com segurança, de forma gradual, preservando vidas, que é isso que é o mais importante, isso eu não abro mão, preservando vidas e partilhando essa responsabilidade. Então nós temos que fazer, pender ali, colocar na balança, né? Risco e necessidade. Então você que é idoso, que está nos acompanhando, a gente sabe que o idoso e as pessoas que têm outras doenças é o grupo de risco. Então você tem que fazer, pender lá, colocar na balança. Qual que é o risco? Qual que é a necessidade? Eu preciso ir a um comércio. Corro risco, corre risco. Qual que é a necessidade de eu ir nesse comércio? A família precisa continuar cuidando desse idoso. Precisa, responsabilidade. A família precisa continuar cuidando da criança. Isso é responsabilidade. Se a gente consegue partilhar a responsabilidade, a gente consegue aproveitar do momento da quarentena, aprender a viver nesse novo normal, continuar preservando vidas e manter a nossa economia. Quando você fala de criança, me causa também até uma dúvida com relação à volta às aulas, né? Existe alguma previsão? Não tem como prever, até porque eu estava conversando com uma diretora de escola que ela disse que é muito difícil você controlar as crianças na questão do isolamento e que eles são vetores, que eles podem voltar para casa e contaminar quem está lá, né? Não existe ainda uma data certa. O governo do estado se manifesta na próxima quarta-feira. Confesso que eu estou ansioso. Eu tive uma reunião com os supervisores na semana passada, uma reunião presencial, e onde eu determinei, falei, olha, nós temos que preparar um plano para quando essas crianças voltarem. Não sabemos quando, mas quando ela voltar, ela precisa também aprender a viver nesse novo normal, né? De utilização de máscaras, de aglomerações, e a criança aprende muito fácil. Então está na hora da gente preparar esse plano, apresentar e colocá-lo em prática. Percebe que a quarentena serviu e está servindo para isso? Para a gente aprender a conviver nesse novo normal. Eu tenho dito que a gente aprende tudo de todas as situações. Prefeito, eu vou pedir a sua licença, porque eu preciso devolver o nosso jornal para Santos, mas nós vamos continuar um pouquinho aqui ainda através da nossa live, se você tiver um tempo para nos atender. Então eu me despeço a você de Santos, deixando um abraço e dizendo que amanhã às 11h30 estamos de volta e à tarde você tem mais informações com a Ana Paula Oliva às 18h30. Continue conosco e você que está pela nossa live, continue porque o prefeito ainda tem alguns assuntos que a gente vai abordar aqui, principalmente você que está no Litoral Norte. Um grande abraço para você de Santos, até amanhã. Ok, para você que está então através do facebook.com/ISTV Litoral Norte, continuamos aqui a entrevista com o prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Júnior, que está nos nossos estúdios. Prefeito, então nós falávamos aí da questão do retorno às aulas, né? E você concluiu dizendo exatamente isso, que ainda existe uma possibilidade, porém depende do governo do estado. Exatamente. Então, vamos lá, mantemos aqui as nossas máscaras, distância segura, né? Importante. E é muito importante mesmo, né? Eu vou até pegar um gancho, eu estava falando agora fora do ar com o Clóvis. Eu estou há 92 dias me dedicando e vivendo tudo isso, né? Da pandemia, a nossa luta contra a Covid. E uso de máscara, o distanciamento, o uso de álcool em gel, lavar as mãos com sabonete, talvez tenha sido o grande ponto para até agora eu não ter contraído, né? Não ter pegou. E algumas pessoas até da minha equipe, e várias pessoas acabaram pegando. Então é importante ressaltar, né? Dá para a gente conviver, dá para a gente continuar tendo as nossas atividades, mas lembrando que a quarentena serviu e está servindo para a gente aprender a conviver nesse novo jeito. Hoje eu vi um post do Jardel, do Sebrae, muito bom, não sei, vou até ligar depois para ele e perguntar se aquele texto é dele, mas muito bom mesmo. Né, que o quanto foi essa quarentena, esses dias na casa dele, o quanto fez ele refletir sobre diversos pontos. Até o quanto o cachorro dele é importante para ele. É uma coisa que parece simples, né? Os amigos distantes, que acaba a gente não mantendo contato, né? E é isso, serviu para isso e está servindo para isso. Para a gente aprender a conviver nesse novo normal. Em relação à educação, a gente está aguardando agora uma manifestação do governo do estado, que deve sair na quarta-feira próxima, né? Daqui a 6 dias. Ontem o governo federal emitiu uma portaria, depois eu posso até te mandar,
uma portaria liberando aí os ensinos superior acho que superior, liberando aí, atestando para ser EAD, ensino à distância, vai validar até o final do ano. Então a gente está aguardando o governo estadual se manifestar. Por outro lado, eu já determinei a minha equipe que a gente nós precisamos preparar quais serão as regras a partir de quando as aulas voltarem. Não sabemos quando, mas nós temos que ter um plano pronto. Nós precisamos aprender a viver, as crianças precisam aprender a viver nesse novo normal. Então eu determinei para que seja feito um trabalho, que todo mundo, todos os professores, principalmente os professores, tenham a oportunidade de se manifestar, para que a gente consiga chegar através dos pais, nos alunos, para a gente conscientizar do uso de máscara, de lavar as mãos, de não ter aglomeração. Não é fácil, é um desafio, mas nós precisamos começar. Acho que esse que é o grande ponto. E como eu falei da educação, outros diversos pontos nós estamos enfrentando agora, até a questão do atendimento ao público na prefeitura. Ontem à noite nós estávamos numa reunião com algumas pessoas do meu time e justamente falando isso aí. Precisamos, de alguma maneira, preservar as vidas e vida, mais uma vez, deixar claro, a gente precisa preservar vidas, mas a gente precisa aprender a viver nesse novo. Então, eu peço, até repetitivo, viu, Clóvis? Mas é importante, quando eu partilho essa responsabilidade, é para que todos tenham a oportunidade de fazer. Eu, ontem fazendo uma análise à noite em casa, eu e a Samara, a gente tem conversado muito sobre isso, inclusive com as minhas filhas. A gente ensinar ou passar a responsabilidade, fazendo um paralelo aí, você acordando os seus filhos todo dia para ir à aula. 7 horas da manhã você vai lá e acorda. Filho, acorda. Tá bom, pai. Aí você vai até a cozinha, quando você volta ele está dormindo de novo. Filho, tem que ir para a aula. Aí você volta. Aí na 7ª vez você... filho, vamos acordar. Arranca da cama. Só que tem um outro ponto. Você tem que chegar para ele e falar assim, filho, a partir de hoje você tem um despertador. E é você que tem que acordar, Você tem que fazer a sua responsabilidade, ter a sua responsabilidade. Até agora, a prefeitura ela vem fazendo a parte dela, investindo em número de respiradores, em leitos, fazendo as campanhas. Fizemos campanhas na TV, campanhas em rádio, no dia a dia, junto com a Associação Comercial, que é uma grande parceira, com o objetivo da gente colocar na cabeça das pessoas que nós precisamos conviver e viver de uma maneira diferente. Então está na hora das pessoas também assumirem a responsabilidade. Cada um assumir a sua responsabilidade. É o engatinhar de uma criança. Que ele começa ali, nasceu, está engatinhando, daqui a pouco ele está andando sozinho, E é importante partilhar essa responsabilidade. Aproveito, inclusive, para falar que hoje às 18 horas eu vou fazer uma live justamente para a gente falar sobre talvez umas novas regras que nós vamos aplicar na cidade, mas eu vou falar muito dessa questão de responsabilidade. Muito de responsabilidade. Então você que está nos acompanhando agora, que não se sente seguro, você é idoso, que tem outras doenças, eu não me sinto seguro hoje para sair à rua. Não se sente seguro, tem outra doença, tem que ser respeitado. Eu tenho que sair de alguma forma. Coloque a máscara. Lave as mãos, mantenha a distância, não faça aglomeração. O que nós temos percebido muito nesses dias é que talvez a necessidade esteja falando mais do que o risco. E quem deve pesar essa necessidade e o risco é cada um, é a população que tem que fazer. Eu vejo até da seguinte forma, prefeito, no primeiro dia, tão logo foi reaberto, já no novo decreto e tudo mais, eu cheguei a fotografar, fazer uma filmagem na porta de uma loja de departamentos aqui da cidade, cuja fila dava volta no quarteirão. E no primeiro momento a informação era que aquilo era por uma questão de pagamento, mas recentemente nós ficamos sabendo que na verdade não era bem assim, era a questão da compra. E logo na sequência vem algumas pessoas comentando e algumas postagens na internet, que é muito comum hoje em dia, dizendo o seguinte: uma população que estava sentindo a necessidade de comer e por isso fez uso de um auxílio emergencial, saiu às ruas para comprar roupa e móveis.
Então, é um contrassenso e talvez seja uma necessidade, uma pseudo-necessidade em alguns momentos. Ou eu estou falando bobagem aqui? Eu tive com o supervisor dessa loja, desse magazine, né, para entender o que estava acontecendo. Com o objetivo, inclusive, de entender, orientar. Na verdade, foi ele que nos procurou com uma proposta da gente melhorar aquele atendimento. De fato mesmo, tem a questão do pagamento, que é feito ali, na boca do caixa, mas também ele falou que, por outro lado, tiveram muitas vendas. Então, de alguma maneira, a gente está buscando agora uma alternativa, por isso que eu falei da questão das 4 horas, né? Se a gente conseguir aumentar o número de horas e, principalmente, trabalhar um horário específico para o idoso, a gente vai ter um grande ganho. Por que o idoso? E até eu vou falar um pouco sobre o idoso. Em Caraguatatuba nós tivemos, infelizmente, muitas mortes. Inclusive, eu aproveito para me solidarizar com cada família, que não é fácil. Mas a gente tem percebido que a maioria dessas mortes, a grande maioria, são os idosos. Então a gente percebe que os idosos, aquelas pessoas que possuem outras doenças, elas são mais acometidas, têm maior probabilidade de sofrer com a Covid-19. Não é uma regra, mas existe a maior possibilidade e probabilidade. Então a ideia é, de alguma maneira, a gente continuar atendendo o idoso que necessita, lembra, da necessidade versus o risco, que necessita sair de casa, atendê-lo de uma maneira diferente e uma maneira especial. Importante também ressaltar que existem hoje diversos grupos de jovens que estão se colocando à disposição para esses idosos irem no supermercado, numa farmácia. Então, precisamos ter a conscientização. Mais uma vez, Clóvis, eu vou ser até repetitivo. Quando lá atrás, Caraguatatuba saiu na frente, e entrou no momento certo na quarentena. Me recordo que entrei 3 a 4 dias, Caraguatatuba, 3 ou 4 dias antes do que o Estado, nesse momento de quarentena. Serviu e ainda está servindo para a gente continuar aprendendo a viver nesse novo normal. A retomada que está acontecendo de maneira gradual. E uma hora vai ter que ser retomada. Então, por isso é importante partilhar essa responsabilidade com cada um. Justo. E deixar muito claro, a qualquer mínimo, que a nossa equipe entender, a equipe da saúde, os técnicos da saúde, entenderem que os números dos casos estão aumentando absurdamente, fora de uma curva, pode ter certeza que nós vamos retomar a quarentena. Não é esse o objetivo. Até porque quando a gente sair da quarentena, se tiver uma outra quarentena lá na frente, as pessoas talvez vão falar, agora acabou o vírus e vamos poder sair. Não, o vírus está ainda aí. O vírus está ainda aí. E é uma coisa simples, é uma máscara. É uma máscara. Né? Que se precisar a gente doa a máscara, como foi doado muito pelo Fundo Social. A gente vê diversas igrejas hoje fazendo máscara, entregando máscaras para todo mundo. Aí eu cito inclusive a Igreja Bola de Neve, que preparou um monte de máscara, distribuiu. Então o uso da máscara hoje é mínimo. E vai ajudar muito na transmissão, para bloquear, né, a transmissão do vírus. Você consegue entender que é partilhar essa responsabilidade? Se cada um fizer a sua parte, a gente vai continuar seguindo e principalmente salvando vidas. Muito bem, prefeito. Bom, só para a gente encerrar... Né? Passa rápido aqui, Passa muito rápido, até para a gente não estender muito, mas não vamos nos furtar aqui de falar do momento que são as próximas eleições e entender aí como é que está nesse momento a equipe da prefeitura, o prefeito, no sentido de reeleição, como que está isso, se já está pensando em campanha, como é que vocês estão lá? Olha, eu confesso para você que eu estou pensando ainda em vencer a pandemia, né? Como eu falei, manter o equilíbrio de saúde das pessoas, de pensar no comércio, na economia da cidade. Então, eu confesso que eu estou com você na cabeça, com isso muito na cabeça. Mas, por outro lado, a gente tem que parar para pensar que nós temos eleições agora, esse ano, ainda não sabe se é dia 4 de outubro, existe uma possibilidade aí de ser 15 de novembro e o segundo turno nas cidades que tem 29 de novembro. Ainda não se sabe, né? Ontem eu vi uma matéria que fala que começou o processo dessa emenda constitucional, da mudança, começou no Senado. Com um senador, salvo engano, do Maranhão, que vai ser o relator. E ele falou que apresenta até segunda ou terça-feira o relatório no Senado. Então tem 2 votações no Senado,
depois vai para a Câmara, tem 2 votações na Câmara, e aí que é promulgada ou sancionada a emenda constitucional. Então, ainda está nebuloso a questão de quando será a eleição. De qualquer maneira, a gente tem eleição, processo democrático, estou como um pré-candidato, isso me proporciona estar prefeito hoje e tem a possibilidade de concorrer à eleição. Toda a minha equipe está trabalhando na parte administrativa, cumprindo o plano de governo, fazendo os serviços públicos acontecerem, né? E eu imagino que nos próximos dias aí, tendo essa definição, aí sim a gente vai poder falar um pouquinho mais sobre eleição, propostas de governo, apresentar o que foi feito, o que a cidade espera. Eu acredito que o tema economia vai ser o grande ponto, né? Porque uma hora nós vamos conseguir vencer a pandemia e as pessoas precisam voltar a trabalhar e os negócios começarem a girar. Então eu imagino que nos próximos dias a gente vai poder discutir bastante sobre isso aí. Ok, então, prefeito Aguilar Júnior, estamos encerrando definitivamente agora o nosso bate-papo. Mais uma vez eu quero agradecer por sua presença, por toda a sua disponibilidade de estar aqui conosco. Desejo sorte e sucesso na empreitada e espero que as coisas aconteçam a contento. Obrigado, eu agradeço o Clóvis e a STV, muito obrigado pela oportunidade. Sempre que me convidar, faço questão de vir, conversar com a população. A gente sabe da audiência, tanto pela TV quanto pelas redes sociais, né? Então é importante sempre mostrar tudo que está sendo feito, sobretudo nesse momento de enfrentamento. Eu confesso mais uma vez, a minha cabeça está focada muito em vencer essa questão dessa pandemia, nós precisamos vencer isso aí. Tenho, como diz um amigo, enfrentado de frente, não correndo, nas UPAs, nas unidades de saúde, na Secretaria de Saúde e outras secretarias, no dia a dia. É isso aí. Eu acho que eu, como prefeito, tenho que fazer isso mesmo, né? Aproveitar e deixar uma mensagem. Entendo cada um da sua responsabilidade, da responsabilidade social de cada um. É importante, a prefeitura fazendo a parte dela, o comerciante, o empreendedor fazendo a parte dele e o cidadão fazendo a sua parte. Se cada um fizer a sua parte, usando máscara, atendendo aos protocolos sanitários, eu tenho certeza que a gente vai conseguir vencer logo essa pandemia. Obrigado, um abraço a todos aí, um ótimo dia. Muito obrigado, prefeito Aguilar Júnior, e assim nós encerramos então. A você que ficou conosco até agora, o meu muito obrigado, espero que estejamos aí no caminho certo, e mais uma vez, né, eu gostaria de colaborar aqui também, dar minha contribuição e solicitar a você, faça a sua parte, vamos realmente fazer a nossa parte para que nós possamos vencer. Não se trata somente de questões políticas, não se trata somente de um local, do município, nós estamos falando do mundo. E precisamos realmente estarmos aqui amanhã para contar a história do que foi essa tal pandemia. Então, vamos juntos nessa, eu tenho certeza que vamos vencer, tá certo? Um grande abraço, até a próxima então, valeu.